Boa tarde. Eles ficam brincando, rindo, porque eu não sei nem o que é podcast. Mas tudo bem, vamos conversar aqui, né? Então, eu queria convidar os casais que foram convidados para participar, né? O casal Vanessa e Thalisson, da Pastoral da Família, lá de Belém de Maria. Também todos os outros, venham logo para cá, todo mundo. Vai ficar um por um, que demora. É porque ele disse que eu não me lembrava do nome dele, sabe? Só para dizer que eu sou esquecido, mas não é não. Deixa eu sentar aqui. O microfone. Bem, nós temos um tema que já foi refletido hoje, né? Família, vocação que gera vocações. Então, como se dá, como nasce, como é vivenciada a vocação na família e das famílias onde elas nascem. É esse o nosso intuito de partilhar um pouquinho dessa experiência, da convivência e das dificuldades, das alegrias desse tema. Por isso, mas antes eu queria começar, nós vamos ter um momento onde eles vão se apresentar, né? Eles vão se apresentar, cada um vai dizer qual é a pastoral, de onde eles vêm e... Bom, eu sou Euberico, sou padre Euberico, sou lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cupira. Prazer em conhecer todo mundo. E trabalho atualmente com o setor família, né? Até em breve. Amém. Me chamo Manuel, sou seminarista da diocese, estou no 2º ano da teologia. Jocélia de Maílson. Maílson de Jocélia. Somos da paróquia Senhora Santana, em Catende. Somos das equipes de Nossa Senhora. Thalisson. Vanessa. Quase 10 anos de casados, está faltando só menos de um mês. Somos da paróquia de Belém de Maria e estamos representando a pastoral familiar. E temos 3 filhos. Amém. Meu nome é Hanna. Meu nome é Odi Júnior e de referente aos casais anteriores, nós não somos casados. Somos irmãos. Filhos de Degar e Odi, casal regional das equipes de Nossa Senhora. Somos da equipe jovem do Jean e somos também da paróquia de São José da Agonia, em Água Preta. E estamos aqui representando a juventude da diocese. Então, a partir dessa questão desse tema, né, sobre família, em que a família influenciou o seu chamado, o chamado de cada um de vocês, em que vocês se sentiram influenciados pela própria família. Aí vocês vão dizer assim, mas os casais, também casados, né? Às vezes o contra-testemunho, o testemunho da família que nos fortalece mais ainda naquele sonho. Mário? Emanuel, viu, padre? Eu não Tudo disse que ia bem. esquecer? Ele que troca os nomes, é normal. Ninguém se esquece. A minha família, somos em 12 irmãos, né? Mamãe, só de mamãe, né? Que mamãe foi a 4ª mulher de papai. Né? Então, se for somar os outros filhos, a gente consegue chegar, passar dos 20. Né? Mas, no que a família ajudou a despertar a minha vocação, eu tenho uma certeza absoluta que foi na minha família que eu despertei a vocação para o sacerdócio. Eu percebi o chamado, né? Porque a minha família toda era católica, né? Tem um pastor testemunho de Jeová, né? Papai era espírita, mas toda ela em si, no geral, era bem católica. E nós fomos sempre educados na fé católica, né? De ser coroinha, de participar de catequese, de crisma, de Legião de Maria, de assumir grupos. E daí, meu irmão também foi seminarista uma época, e foi nesse ambiente, né, santo, né, de
de ensinamentos cristãos, que lá eu aprendi a rezar com os meus pais, que aos poucos vou despertando a vocação. Então eu digo com uma certeza absoluta que foi na minha casa, na minha família, que eu comecei a sentir o desejo de ser padre. Na nossa família, o despertar para o sacramento do matrimônio, claro que sempre vem a exemplo dos nossos pais. E, por mais dificuldade que existisse, eu via neles um casal que ali geraram vidas e amor, que éramos nós 6 filhos. E, por maior dificuldade que estivesse, é como aquela música Utopia, né? Faltava tudo, mas a gente nem ligava, porque o importante não faltava, né? Então, foi diante daquela experiência que foi nos abrindo e a igreja nos ajudou a despertar para o sacramento do matrimônio, nesse discernir dessa missão. Então, a família nos ajudou e a igreja complementou, nos ajudando nesse discernimento para o sacramento do matrimônio. Seria interessante também, né, Maílson colocar, ele também é um candidato a diaconato, então, na família, que gera família, então na família também nasce mais uma vocação. Então, estou no caminho do diaconato e o matrimônio, a família, é algo essencial na vocação. E o sim que eu dei foi o sim também que Jocélia deu, primeiramente a Deus e a este chamado da vocação diaconal, ao qual eu e outros 15 irmãos estamos fazendo esse discernimento aqui na Diocese de Palmares. E Maílson, né, ele fazia encontros vocacionais e a caminhada dele era para ser padre, né? Então, Tirasse o bichinho da vocação, rapaz. Tirou o bichinho da vocação do padre, meu Deus do céu, mas Jocélia. Então, sempre foi uma preocupação minha, mas eu sempre dizia, eu sei que para Jesus eu nunca vou ganhar. Então, eu sempre me questionava se realmente era aquilo que Deus queria para nós. E hoje, nessa missão, nessa caminhada do diaconato, eu entendo que Jesus queria o ministério, sim, para ele, da ordem, né? Mas de outra maneira, unindo-se ao sacramento do matrimônio. Então, hoje a gente vê realmente que decidimos o correto. O nosso caso foi bem peculiar. Do lado da minha família, praticamente todo mundo é protestante. Comecei a namorar com Vanessa há mais ou menos 16 anos. E a primeira coisa que minha sogra falou foi o seguinte: ou vai para a igreja ou não namora. E aí eu fui indo para a igreja, às vezes Vanessa, já está na hora, vamos para a igreja. E foi insistindo. Depois, eu me batizei com 23 anos, fiz crisma. A gente se casou, não foi, Nessa? E depois, assim, o diferencial na vida da gente, eu acredito que foi o ECC. Fizemos o ECC em Cupira. E depois disso, o ECC foi a vara que nos pescou. Mas a pastoral da família foi o barco que nos deixou navegando. E a gente agradece muito também ao padre Valmir Antônio, porque nessa caminhada ele nos ajudou bastante. Eu digo que a vocação dele realmente era o matrimônio, porque eu disse a ele, para casar, vai ter que batizar. Porque ele não era batizado, né? Então, para casar, ele teve que batizar, fazer a primeira comunhão e fazer a crisma. Ele se batizou a pulso, foi? Para casar. Então, a vocação sim. dele realmente era o matrimônio. Sim. De livre soltando a vontade, né? No nosso caso, né, falar por mim e por ela que ela está com vergonha, que nós sempre fomos de uma família católica. Nossa bisavó teve 8 filhos e uma família que sempre foi muito bem grande, com muitos tios avós, um primo para todo lado, e sempre foi todo mundo da igreja. Os raros casos que eram protestantes era aquele lado da família que a gente não fala.
todo mundo sempre tem, mas foi uma influência bem grande. A gente sempre foi criado na igreja, se batizou nos primeiros meses de vida e desde que se entende por gente é mãezinha do céu, eu não sei rezar e santo anjo do Senhor. Então sempre teve uma influência muito forte, tanto de Maria quanto da doutrina da Igreja Católica na nossa vida. Mas depois de velho, né, tanto eu quanto ela, foi que veio a aproximação com os grupos para jovens. Começou comigo entrando no JAM, participando lá da comunidade católica Deus Altíssimo, 2017, ela entrou em 2018, e a gente sempre vem participando e ajudando, e é algo que atrai a gente, sempre renova o chamado e a vontade de estar participando da graça. Hoje, aqui na palestra, no testemunho, o casal, né? Flávio e Carmen, Felipe e Carminha, eles falavam num assunto, falam da santidade, né? Então, mas antes de falar em santidade, lógico que ninguém está querendo colocar rótulos em ninguém, e a gente sabe da busca da santidade, que deve ser uma busca comum, de desejo de todos nós, mas tem um pequeno videozinho que a gente quer passar para vocês escutarem essa pessoa falar um pouquinho sobre família. Amor e Letícia. Como vocês sabem, o Papa Francisco, ele entregou para a igreja uma carta depois do último sínodo sobre a família. Sempre é costume, depois de um sínodo da reunião dos bispos, representantes dos episcopados do mundo todo, e se discute um tema. O tema desse ano foi a família, do ano passado, na verdade, e o Papa, então, entregou à igreja esse documento, que sintetiza um pouco o que foi discutido. E o documento tem esse nome, Amoris Laetitia, em latim, a alegria do amor. Letícia. E a que o Papa se dirige com esse documento? O Papa se dirige a todos os católicos, a todas as pessoas de boa vontade, mas de modo especial às famílias. O que o Papa quer fazer é cantar a alegria, cantar o amor da vida familiar. O Papa quer dizer, é bonita a vida familiar, é boa a vida familiar. Mais do que isso, aquilo que a igreja sempre disse, o caminho da humanidade passa pela família. Quer destruir a sociedade, quer destruir a humanidade, destrua a família. E infelizmente, é isso que nós vemos hoje na nossa cultura ocidental. O Ocidente hoje, né, com uma mídia muito bem, uma propaganda muito bem orquestrada, faz questão de destruir a família, faz questão de mostrar aquelas coisas que são mais problemáticas ou menos positivas na família, como quase para gritar, olha, essa coisa de família é ultrapassada, essa coisa de família não dá certo, essa coisa de família é opressora, é castradora. Quando não é assim. Se você olhar o seu coração, se o meu ouvinte olhar seu coração, o que a gente mais gostaria de ter era uma família equilibrada, uma família na qual a gente pudesse partilhar as alegrias, as tristezas, a vida e a morte, uma família para a qual a gente pudesse voltar a cada fim de dia, depois de uma vida agitada. Não adianta, não é da estrutura do ser humano, e a Escritura diz que é da estrutura do ser humano porque Deus criou o homem assim, é da estrutura do ser humano uma família. Não é governo que cria, não é Estado que cria, não é quem cria, quem gera a vida é a família. Como também é na família que a gente é primeiramente educado. É na família que a gente aprende a fé, é na família que a gente aprende o amor, é na família que a gente aprende a rezar, é na família que a gente aprende os valores da vida. A partilha, a solidariedade, a convivência, a compaixão, o valor do trabalho, a disciplina. Ou se aprende isso na família, depois fica muito complicado viver aí fora. Então, nós ouvimos
né? Então, essa reflexão de Dom Henrique sobre a questão da família. E ele dizia diz sempre uma coisa interessante, que a família, até o céu desejava você ter família, né? Para que a família também pudesse ser céu. É uma importante. E essa perspectiva de família, céu, céu e família, nos leva a acreditar também que a santidade existe e todos nós temos um sonho de chegar aos céus, né? Então, o Papa recentemente fez um texto, existe um texto, né, que não é tão novo assim. Eu me lembro assim, lá atrás, alguns aninhos atrás, meus 15 anos, já existia uma reflexão e até uma canção, diga-se passagem, em alguns momentos se cantava muito, do Jesus Cristo que usa calça jeans, né? O Jesus Cristo de calça jeans. Tinha uma canção, não me lembro mais a música como era, né? Que falava sobre isso. E era interessante, uma oração de Padre Zezinho, que fala também sobre a oração de um jovem, né, de calça jeans. Falava sobre isso, ele dizia, quero ser jovens santos, mas jovens também que gostam de comer hot dog, gostam de andar nas praças, gostam de namorar e de andar de mãos dadas, né? E gostam de jovens de usar calça jeans, de se divertirem, mas jovens que andam sem colocar Deus para trás. Essa é uma expressão bem forte, né? Então, na opinião de vocês, hoje em dia, é possível buscar essa santidade? Hoje, como foi colocado aqui também, a sociedade que persegue tanto a família, como o próprio Dom Henrique fala, quer derrubar o mundo, derruba a família, quer derrubar a igreja, derruba a família, quer derrubar, derruba, porque a família é base. Então, como se dá num mundo tão conturbado, de tentar dar rasteira na família, vocês como família, dá uma resposta. Vocês como jovens, dá uma resposta. Você como um jovem, dá uma resposta a essa sociedade que está aí, dizendo e levando todo mundo para um abismo, e dizendo que a família não presta, aquilo que o bispo falou aqui. Então, como dar essa resposta? O que é ser? Como buscar essa santidade? Sendo um jovem normal, como ser de Deus, como ser santo, sendo um casal, né? Um casal que trabalha, que se esforça, que batalha para ganhar o pão de cada dia, que tem seus filhos, que vive isso. Como ser santo hoje? A questão da santidade na juventude, ela é algo que é algo que a gente sempre tem, aquela ideia que eu já ouvi de alguns amigos, principalmente agora, a Ana vai concordar comigo, a questão do ambiente de faculdade, que negócio de religião a gente deixa para quando tiver velho. É um pensamento que eu já ouvi. Já estou no tempo, né? Eu já estou no tempo de começar a pensar em religião. Porque a sociedade ela planta essa ideia do jovem viver uma vida efêmera, uma vida explosiva, que é mundana, isso que é justamente isso, é uma vida meteórica, sobe rápido e acaba rápido, morre aos 22 no pico da vida e está tudo feliz. E a busca para a santidade, na minha opinião, vou falar por mim, depois você fala se você quiser, na minha opinião, é justamente você colocar o pé no freio, você dizer assim, isso que está me sendo oferecido não é aquilo que Deus tem a me oferecer. O que Deus tem a me oferecer provavelmente não é a porta larga, é a porta estreita. Mas é por essa porta estreita que eu vou chegar no céu. É você saber encontrar situações em que tem a escolha que é claramente certa e a escolha errada. A escolha do céu e a escolha do mundo. E a cada oportunidade que você encontrar, você escolher o céu. Concordo com ele. Mas complementando a questão da família, né? A vocação que gera vocações. Se espelhar na família. Acho que o maior exemplo de uma família que a gente tem é a Sagrada Família. Mas eu e o Adigênio temos um exemplo muito grande em casa de perseverança, de batalha, que é pai e mãe. Eu vou chorar. Mas
a gente se blinda muito neles. Eles blindam muito a gente. A caminhada da santidade, ela é individual, mas quando ela é individual, mas em família, a gente consegue ver que chega mais fácil. Eu vou perguntar outra coisa, porque diz que o lugar mais difícil para a gente ser santo é na família, é em casa. Isso é verdade? Claro que é. Eu chego da faculdade, entrei na faculdade 8 horas da manhã, chego 4 horas da tarde, ela sai de 6 da noite, chega de 10. Os dois exaustos, claro que vai estar os dois estressados. O ponto da busca é justamente você pegar aquele estresse, deixar para a porta da fora e dentro de casa você ser uma família, ser solidário. Eu estou falando aqui, estou parecendo que eu sou o melhor irmão do mundo, não é assim não. É briga, é desentendimento, é 3, 4 dias sem se falar. É muito B.O., né? Mas se ela não falar comigo, eu não levo ela na faculdade. Se eu não falar com ela, ela não faz o almoço. Então a gente tem que é aquela convivência que porque a gente tende a falar, tipo, por exemplo, vir num evento como esse, dizer, não, família, e a família, mas a gente sabe que a família também tem seus espinhos, não é só rosas. E esses espinhos diariamente, justamente a questão da família, essas dificuldades, esses espinhos, eles têm que ser contornados para você poder ver o perfume e a beleza da flor. E aí? Jesus Cristo já disse, né, que um profeta não é bem aceito em sua terra. E quando eu estou em casa de férias, eu digo à mamãe, santos em casa não obra milagre. Né? Porque às vezes vamos rezar o texto, aí não, vou fazer o seu quê, vou fazer outra coisa. Eu disse, não, tem que rezar o texto. Quando eu estou em casa, a gente reza todos os dias de 6 horas. Aí as meninas às vezes reclamam, mas é aquela coisa, né? Ser santo em casa nasce na família, mas é um trabalho, tem os espinhos. Mas em relação a essa questão da santidade, tem uma frase muito bonita de Chiara Lubick, que ela perguntou assim numa conferência, o que é que eu posso fazer para ser santo? Porque se você olha Santa Teresa de Calcutá, ela tem um estilo de vida, São Francisco de Assis, outro estilo de vida, Santa Teresinha, completamente diferente. Todas as pessoas, estilos de vida diferentes, né? E todas elas foram santas. Então, o que há em comum em todas essas pessoas? E ela respondeu que é fazer a vontade de Deus. Então, ser santo é buscar discernir diariamente, né, o que é espinho, o que são rosas, o que me santifica e o que me afasta de Cristo. E assim conseguir buscar fazer a vontade de Deus, mesmo nas dificuldades. E é justamente nessas dificuldades que a gente consegue ter ensinamentos que nos ajudam realmente a ser santos. Nesse texto, eu estou lembrando agora de alguma coisa em relação a isso, que fala justamente sobre essa importância, né? E que é justamente essa busca da santidade, que é nadar contra a corrente. Aquilo que você estava falando, né? A gente tem que ir contra, tem que ser um referencial. E o referencial da gente é a família, mas nossa família também tem um referencial maior, que é Nossa Senhora. E é isso, eu acho que a gente tem que buscar essa santidade nesse nível aí. Primeiramente, a gente também tem que tomar consciência que a santidade é para todos nós. Não é algo que é simplesmente para os religiosos, para os padres, mas também é para nós que vivemos no meio da sociedade. Então, a santidade não é algo extraordinário, mas que devemos viver no ordinário da nossa vida. Nosso trabalho, a nossa família, com os nossos amigos, não sendo uma pessoa alienada, mas alguém que faça a diferença no meio em que vivemos. Estamos vivendo tempos difíceis. A família está sendo cada vez mais atacada por ideologias, por pensamentos contrários ao cristianismo. Ontem, um irmão nosso, catequista, há 35 anos, nos disse que ele vem acompanhando sempre crianças e vê que hoje ele vê uma degradação do pensamento da criança. Ela já está sendo contaminada como se fosse normal a questão de aborto.
é um tempo difícil, principalmente dessa questão de santidade na família. Quando a gente se apresentou hoje, Vanessa disse aqui que tínhamos 3 filhos, sendo que um dos nossos filhos foi um aborto espontâneo quando ela tinha 3 meses de gestacional, certo? E consideramos filho, porque pela nossa fé, desde a concepção, já existe ali uma vida. E, infelizmente, a família está sendo atacada. É muito difícil hoje viver em família. A todo momento a gente está sendo bombardeado. A gente não sabe o que nossos filhos estão assistindo no YouTube, TikTok. A gente não sabe. A gente ainda não... Lá no futuro a gente vai poder perceber quanto nós fomos afetados. Por isso a importância da família buscar a santidade no seu lar e tentar afastar ao máximo, como o irmão falou aqui, nadar contra a correnteza. E sempre buscar o caminho da conversão. Que é o caminho, às vezes não, é o caminho mais difícil. Os santos dos tempos modernos, que Ara fala também, né, sobre a questão da modernidade, ela diz os santos do tempo de hoje, do tempo moderno. Alguma coisa que mais absurdo pode acontecer. A mãe do Salvador, uma doméstica. O pai do Salvador, adotivo, que é responsável, um carpinteiro. Está ali o modelo de família para todos nós. Então, não é santidade, não é algo de... Tem que ser super-homem, né? Mas uma mulher, uma mãe doméstica, uma mãe natural, normal, um pai trabalhador, ali está, tem a presença de Jesus. Eu sempre tomo isso como referência, sabe? Esse trabalho doméstico, esse trabalho profissional, mas que é a santidade em busca no natural, na novidade da vida, do dia a dia, né? E quando ele diz que a família ela vem sendo bombardeada, é que de fato está sendo, porque a gente sempre comenta que o inimigo ele não vai buscar quem já é dele. Ele vem buscar realmente a família, que é o projeto de Deus. Então, tentações para aquela família que busca a santidade, tentações são diárias. Então, é joelho no chão e oração. Então, já que estamos falando sobre essa situação das dificuldades, eu acho que todo mundo está aqui interessado em saber, na opinião de vocês, né? Lógico, qual o futuro da família? Qual o futuro da família? Uma vez que, como foi falado, rasteira de um lado, rasteira do outro, leis que estão sendo construídas, criadas no dia a dia para matar os filhos. Uma criança com 3 meses pode ser abortada. Então, tudo isso. Qual é o futuro da família? Uma vez que está sendo tão perseguida, não só por um pensamento vazio, mas maldades que se cria leis, né? Então, nessa instância de criar leis para matar, para eliminar, para tirar da vida, tirar dos homens, da família, aquilo que de mais sagrado eles têm. E ainda por cima, tudo é muito natural, né? Tudo isso é muito natural. A normalidade hoje parece ser o anormal do passado. Aquilo que era anormal no passado, hoje se torna muito normal, muito natural. O que tem? Um aborto, o que tem? Eu quero ser livre, eu quero ser dona do meu corpo, né? E etc. Esse é apenas um aspecto, né? A questão, tantos outros aspectos que existem, a questão muito mais complexas para se refletir, tudo isso na formação dos nossos filhos, como educar os nossos filhos nos dias de hoje, foi já tocado desse assunto, que é uma problemática séria. Como é que vocês veem esse tema? A gente não tem filhos ainda, mas a gente vê no dia a dia, no cotidiano, na nossa família, na igreja, que enquanto nós, cristãos, não estendermos a igreja à nossa casa, vai de mal a pior. Por quê? O que a gente vê é que pais da igreja é os meninos nos celulares assistindo a missa. Pais que não colocam limites nos seus filhos. Por quê? Porque hoje nós, pais, estamos transferindo aquilo que é nosso papel para o catequista e para a escola.
Porque quem educa é o pai e a mãe. Na escola, o filho aprende a ler, a escrever e demais outras coisas para ser um profissional ou quer que seja. Mas a educação é o pai e a mãe. E sem a igreja, a gente não consegue reverter esse problema que a gente está enfrentando, padre. Então a igreja é um apoio para vocês. Com certeza. Não é um apoio, e sim a rocha. Aham. A forma também, isso é nos diversos movimentos de pastoral, nas diversas formas de se apresentar, na conscientização dos jovens, na conscientização até de uma futura vocação religiosa, tudo isso é fundamental. Eu gosto de pensar sobre o futuro da família com, primeiro, a gente definindo o que é a família. Por exemplo, Jocely e Maílson são uma família, eles não têm filhos, eles são uma família. Eles aqui têm filhos. Por exemplo, eu e Hannah moramos sozinhos lá em Campina Grande. Só nós dois somos uma família? Somos. Estamos convivendo todo dia. Quando nós estamos aqui de volta em Água Preta com os nossos pais, somos uma família? Sim, somos uma família. Então, o que é que define ser uma família? Eu acho que o que define a família é justamente... A gente fala muito de seguir os moldes da Sagrada Família, mas ser uma família, para seguir os moldes da Sagrada Família, é como está na imagem ali, que todo mundo pode olhar, o menino Jesus está no centro. O Senhor está no centro. Então, mesmo que sejam só duas pessoas, que não tenha filhos, seja dois irmãos, seja um casal de namorados, que está se preparando para se casar, seja um grupo de amigos, mas se Cristo está presente ali no meio, aquilo é um núcleo familiar. Então, o que a gente precisa é defender para o futuro a formação dessa família. O que se quer fazer hoje em dia é deturpar completamente esse conceito de família. Eu já ouvi dizer que uma pessoa morando sozinha constitui uma família de uma única pessoa. Eu não acho que isso seja uma realidade. Se alguém discordar, pode discordar aqui comigo, mas uma pessoa sozinha, ela não pode ser família. Ela tem que ter pelo menos outra para ter aquela convivência, um momento de oração e poder colocar o menino Jesus no meio deles para que seja constituído uma família. Então, o futuro para a família que a gente deve buscar é justamente manter esses conceitos e impedir que esses conceitos de outras famílias que não se encaixam nesse conceito de família central com Cristo, que se propaguem. Complementando o que ele falou, né, e muito ligado ao que Jocely disse, a família, o menino Jesus, o Deus, é a base, ela é a nossa rocha. Então a gente tem sempre que estar com os olhos vidrados a Ele. Tudo que a gente fizer relacionado à família, a gente tem que pensar na Sagrada Família como exemplo. A gente fala muito na questão de quando se diz, gosto de lembrar sempre isso. Fale. Assim, só discordando, tá? Quando ele falou assim, quando duas pessoas moram, convivem junto, é uma família, assim, eu discordo aí dessa parte, tá bom? Vocês são dois irmãos, são familiares, né? Mas não é uma família, não é? Como constitui a igreja? Vocês são parte da família. Parte da família, tá bom? E são família porque fazem parte da família. Porque senão a gente pode transparecer de outra forma para outras interpretações, né? Porque a família é constituída marido, mulher e filho, tá bom? A gente não tem filho por vontade de Deus ainda, a gente não sabe. Mas a família é constituída pai, mãe e filho. Não é dois irmãos, não é uma família, é parte da família, né? É isso. Eu não sei se eu estou correta, mas nessa parte... Ser família é muito mais complexo, né? Então, bora cá. Então, a pergunta é qual o futuro da família, né? Já foi dito que a família está sendo bombardeada, passando por uma crise. E acredito que a crise vai piorar. Tanto é que semana passada, a comissão da CNBB para a família, né, pediu que rezássemos na missa, né, para que não fosse aprovado aquele projeto que quer aprovar na Câmara da questão do aborto. Né.
Então, aos poucos, isso Foi vai apro- tomando proporção. Só dizer, já foi aprovada, isso é, não foi aprovada por questão, a Câmara, deputados, etc., não aprovaram a lei, mas pode haver uma vírgulazinha, né, alguma coisa para dizer que, porque é anticonstitucional, a Constituição é contra, mas para salientar que até 12 semanas, não sei quantas semanas, ele não é ainda vida. Então, tem está no Supremo Tribunal Federal que pode criar esse parênteses, né? Então, isso é um exemplo do que está por vir, né? Aos poucos, isso vai crescendo e vai aparecendo e vai se tornando normal para muitos. Então, eu acredito que a família vai enfrentar muitas coisas ainda, mas sendo esperançoso, porque a nossa fé é baseada na ressurreição, na esperança, né? Depois da morte, depois do sofrimento, eu espero e confio que no fim de tudo, né, quando tiver o mundo, a sociedade estiver pior do que está hoje, vai ser recorrer sim à família e à igreja. Porque só a igreja e só a família serão os únicos que terão bases sólidas para viver bem. Para ter um equilíbrio mental, ter um equilíbrio espiritual, ter um equilíbrio de convivência, um equilíbrio de respeito, de reciprocidade. Então, por mais que esteja enfrentando, que vai piorar com certeza, mas eu tenho a esperança que no final vão querer voltar ao início e fazer diferente. Então, só para complementar uma visão, um modelo, se pode criar uma imagem de uma casa, né? Uma casa, ela pode ser de taipa, ela pode ser alvenaria, pode ser o que for. A casa, o valor da casa não está em ela ser um palacete ou uma mansão, mas ela está na convivência. Mas quando eu falo em casa, eu falo casa que pode ser derrubada. Eu estou falando de algo mais forte, o lar. O lar é algo muito mais forte do que uma casa. Porque tem uma base, você como família, que foi o que vocês falaram aqui. Se você tem uma casa, uma família que constrói um lar, que tem a base que é Jesus, que tem as paredes como sendo a fidelidade, o diálogo, o perdão, a harmonia, né? E tem como telhado Nossa Senhora, isso é um lar verdadeiro, porque existem os sofrimentos, as perseguições, tudo isso, mas tudo passa, tá certo? Então, isso é importante. Mas, infelizmente, o nosso tempo está passando, eu não vou dedurar não, mas aliás está ali fazendo, mas tem que passar mesmo. A gente só queria encerrar esse momento com uma canção que vai ser, que já é do passado, mas é tão atual, é tão presente nas vidas de todos nós. Obrigado a vocês, obrigado a cada um de vocês, obrigado a vocês pela paciência. Amém. Som na caixa. O tempo passa, mas nós continuamos os mesmos. Não passamos. A vida é essa, né? E a gente precisa pensar como hoje. A santidade tem uma resposta que é dada hoje. As dificuldades, as questões precisam de respostas imediatas. Hoje. Ser cristão hoje, agora. Não como no passado, mas como ser cristão hoje. E a família. Como ser família hoje. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi, de tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso
perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar teu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova emoção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro de nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aqui eu encerro, nós encerramos, damos o ponto final no o quê, menino? Podcast, né? No podcast